Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 19 horas e 26 minutos, 24 de 4 de 2023, noite fria aqui em São Paulo. Eu desejo um bom descanso a todos. Bom, os futuros americanos estão aqui operando praticamente de maneira lateral, então não faz grande diferença aqui nós estudarmos. E pessoal, hoje lá no nosso Instagram, eu estive no Museu da Bolsa nessa tarde. Eu tive uma reunião, aproveitei para visitar o Museu da Bolsa. Tem alguns stories que eu fiz em alguns pontos muito interessantes, fala um pouco da história da Bolsa. Eu acho que vocês vão gostar. Tem o avental que o pessoal de BMF usava, uma mesa padrão de um corretor com telefone e tudo. Está lá no nosso Instagram nos stories. E eu tinha feito stories tradicionais mais cedo e também gravado o programa Clique lá no Telegram. Muito bem, então vamos observar, vamos começar. Como não tem, a bolsa está fechada, né? Vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube primeiramente. Então confiram lá no Instagram. Maravilha. Primeiro comentário, Caio Max Félix Mendonça. Prefiro do horário depois ou no meio do pregão, acho que fica melhor. Ele está falando sobre o horário dos estudos. Maravilha, obrigado pelo feedback, querido. Nosso querido amigo, pede Porto Belo Pets Aérea HBSA 3. Agora, com todo prazer. Então vamos lá, o primeiro ativo PTBL3, que é Porto Belo. Hoje, se eu ganhasse 30 milhões na Mega Sena, pelo menos 1 milhão eu colocaria em Porto Belo. Não faz sentido, né, o ativo dessa qualidade trabalhar nesse patamar, 5,79. Nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido e uma neckline aqui que será acionada se houver um rompimento de 6,42. Perfeito? É uma ação de uma empresa fantástica e ainda preserva as mínimas recentes e uma região de suporte anterior. O outro ativo é Pets 3. Temos Pets 3 aqui na tela. É uma outra que dá a ideia aqui de inflexão, de inversão de direção. Também tem um ombro, cabeça, ombro invertido e já está com as médias cruzadas em modo compra. Então, os fundamentos de Porto Belo são mais firmes que Pets, mas o gráfico de Pets realmente é um gráfico, digamos assim, mais adiantado no sentido de uma virada. Nós temos as duas, inclusive em carteira. A R3 é uma outra que também nós temos. Tem topos mais altos que os anteriores, passa a ideia que vai romper-se 1,59 e inflexionar, o que projeta aí, no primeiro momento, 1,73, que é um eixo de um W maior. Primeiro objetivo a 2,07, com potencial de 2,22 ou mesmo 2,63. E aí nosso querido amigo pede HBSA3. Essa nós não temos no portfólio, porém, entretanto, todavia, eu comentei aqui embaixo que era uma excelente oportunidade. Então uma correção até a média de 5, topo anterior preservado, 2,50, 2 centavos abaixo. É uma ação que se eu tivesse comprado aqui a 1,70, 1,80, eu teria como alvo 3,13. Deve atingir aí nas próximas semanas. Roney Oliveira, bom dia professor, gostaria de pedir sua análise sobre as ações Pague Menos e MRV. Especificamente em relação ao MRV3, gostaria de saber se é um bom momento para aumentar posição para longo prazo. Vamos em frente. PGMN3, primeiramente. Pague Menos. Eu conhecia Pague Menos lá em Fortaleza, quando eu comecei a dar treinamentos. O sinal é muito interessante. Depois de uma longa tendência de alta, uma barra grande, forte. Professor, mas aqui, entre dia 10 e 11 de abril, aconteceu a mesma coisa. Perfeito. Mas uma hora vai, só que tem a diferença do volume. Olha o volume nas duas últimas sessões. Então, é um sinal de fundo mais claro do que a água. Ok?
Então é um momento de entrada estritamente técnico. E aí temos MRV E3, que faz um zigue-zague que sugere, aqui eu vou até apagar essas marcações, mas sugere que a LTA em questão foi respeitada. Então, como figura, eu sempre gosto de ter uma figura, desde que ela seja, não aquilo que a gente quer ver, mas aquilo que o gráfico indica, mas dá para mostrar aqui uma figura e eu gosto de padrões. Vocês sabem disso. Vejam só. Eu vou desenhar aqui no gráfico. Percebam que aqui, onde eu vou fazer a marcação, é muito parecido com esse momento atual. Por quê? O momento atual é dose, né? É muito parecido com esse momento. Aqui houve uma violação falsa da LTB, desceu aqui da LTA, então é muito provável que ela volte no 7,50 nos últimos dias. E hoje, por exemplo, imagina que eu estivesse líquido na bolsa. Eu sempre gosto de trazer essas hipóteses à tona, porque ela passa uma experiência realística sobre os fatos. Imagina que eu estou líquido, eu vou montar uma carteira com 10 ativos. Sem dúvida, uma das ações seria MRV3. Ok? Muito bem. Patrícia TK, professor, julgamento no STF na próxima quinta-feira, 27/4, 2-0 para aumentar rendimento de fundo e equiparar a poupança. E, no entanto, impacta negativamente as construtoras. Não? Talvez. Eu acredito que já esteja nos preços. É muito difícil você entender se um driver está ou não nos preços. Nesse caso, eu acredito que já está embutido. Então, não vai fazer muita diferença se for aprovado ou não. Minha opinião. Então, eu estudei MRV e ela pergunta sobre Petro 4, os sinais que poderá chegar. A31, obrigado e bom descanso a você e todos os seus também. E o meu querido amigo Matheus Carneiro de Moura, bom feriado, professor, muito obrigado pelos estudos, tivemos um ótimo feriado por aqui, espero que contigo e sua família também. E o meu querido amigo José Carlos Oliveira, valeu amigo, like 20, é uma honra, querido, tê-lo conosco. E aí o Everson Luiz, boa tarde, professor Wagner, poderia analisar Hash 11 agora? Por gentileza, será que vai cair mais ou tá só corrigindo? Forte abraço e muito obrigado por lembrar de mim no outro vídeo. Só não acertou meu time, mas tá valendo, sou colorado. Ah, verdade, eu lembrava que você era do Rio Grande do Sul, que torcia pra Grêmio e Inter. Caramba, eu falei o time contrário, já pensou? Sou colorado, que vitória, que golaço do Maurício. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. O Maurício é um excelente jogador, o Corinthians tentou contratá-lo. E eu vejo o time do Inter como muito forte, assim como vejo o Grêmio. Correto? Então, um grande abraço a você e todos os colorados e também gremistas e alunos maravilhosos como todos vocês. Nossa razão de ser, porque aqui o único intuito é a educação financeira, batalha diária em conjunto, somos uma família, uma comunidade sem interesses obscuros. Então eu vou fazer Petro 4 e Hash 11. Pessoal, e que maravilha aquele Museu da Bolsa, aquela estrutura da B3. Eu estive lá hoje e fiquei bastante impressionado. Depois da reforma eu não tinha ido ainda. Hash 11. Bom, a Hash 11, Hashdex, eu entendo que é uma correção agora. Você tem os topos e fundos ascendentes. De repente você tem um gap, mas não tem um grande incremento de volume. Só que houve um rompimento falso. Eu particularmente acredito que precisa segurar aqui em 23,51, senão vai buscar 23,29, 23,17 e possivelmente fechar o gap, que é inclusive logo abaixo desse topo anterior. Então ou reage amanhã, ou provavelmente vai descer um pouco mais. O que eu faria? Se eu tivesse, por exemplo, 40 mil reais para colocar em Hash 11, eu compraria logo após a abertura de terça, quarta, quinta e sexta. Dificilmente o preço médio não vai ficar bom. Compra, sei lá, 10h30, 11 horas, 11h30. Todas as manhãs você compra um quarto da posição. Ao final da semana vai compor um bom preço médio. Ok?
E Petro 4, sobre ela buscar os R$31, vamos ver aqui. A Petro 4, eu deixo claro que não faz parte dos nossos planos, pelo menos não agora, ter em nossa carteira um ativo ligado ao setor de petróleo. Mas se eu tivesse que colocar, seria a Petro 4. Né? É aquela ação que ela vai subir, na minha visão, lentamente. Então, onde estão aqui os R$31? Estão aproximadamente nessa região do topo anterior, que é 30,86. Eu acho muito provável que ela suba, especialmente se romper de forma convincente o 27,62, mas pela lentidão no movimento, deve ser um movimento um pouco mais demorado. Eu diria que deve atingir aí dentro de um mês, talvez um pouquinho menos, a região de R$31. Certo? Maravilha. Então eu vou continuar fazendo o estudo dos ativos. Eu vou fazer um ativo para eu não esquecer, que é a Coca-Cola. Eu prometi fazer, quando eu prometo eu cumpro. Coca-Cola é uma ação que teve os seus números divulgados hoje. Já fez parte de carteira Top Traders, com muito sucesso, inclusive. E o ativo, pessoal, é assim. Você tem uma ação. Ela está numa região de resistência. Tem um gap aqui para fechar em 94,96. Hoje ela subiu até 94,96. Quer dizer, fechou esse gap aqui. Eu vou marcá-lo, para que a gente possa fazer um estudo detalhado. Então ela veio aqui e ela fechou o gap. E nós temos 64,70, 64,65. Fechou a 63,95. É um sinal de topo? É. Eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje. Então a mínima de hoje 63,62, colocaria 63,49. Por ali estopou, o ativo se corrigir, enfim, você esquece da ação e vida que segue. Se não, você vai aumentando esse stop, utiliza depois o 64,65 como stop, 64,70 e posteriormente 64,96, para não devolver os lucros. Agora, ela ficou muito tempo de lado, depois subiu com candles de menor proporção, só que quando a gente olha o semanal, ela pode sim, acima de 64,70, acionar um pivô no semanal, e aí tem grande potencial para subir, mesmo porque esboça aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Ok? Então, está prometido e entregue o estudo de Coca-Cola. Uma outra ação que umas 4 ou 5 pessoas pediram para estudar, saiu o balanço hoje, que é IRBR3. É um ativo mais maluco que o Batman. Pessoal, nunca operem vendido numa ação com essas características perto das mínimas. Ela tem topos e fundos ascendentes e hoje acabou de romper um pivô a 26,10. Tem tendência de valorizar. Né? Não tem uma grande resistência salvo a máxima aqui do dia a 28,59, então a ideia é que ela vá até os 40. Né? Agora, tem que trabalhar com stop curto, porque é um ativo traiçoeiro. Certo? Então, falando das ações fixas que a gente estuda aqui diariamente, eu vou colocar aqui na tela a Vale 3. Né? A Vale é uma das grandes vilãs das últimas sessões, nós temos Vale em carteira. A observação que eu faço é que ela fechou esse gap. Eu vou aqui desenhar também. Esse gap aqui está fechado. E tem tudo para inflexionar. Provavelmente é uma exaustão. E a Vale deve ser protagonista se houver realmente um movimento de recuperação de preços. Ok? Aí vamos falar um pouco aqui de B3, SA3. O ativo mantém o DNA de curto prazo altista. Temos aqui um mastro bandeira informação. Essa é a famosa variação flâmula. Essa aqui é a variação flâmula. Então, uma situação de compra. E aí os bancos. Bancos entre aspas, né? Itaúsa é uma holding
me chama a atenção e me traz confiança que haverá uma semana positiva, especialmente porque tem o Mastro Bandeira em Itaúsa. Mastro Bandeira clássico. Aí chegamos em YouTube 4, tá Unibanco. Mastro Bandeira, teste do topo anterior, praticamente, não tocou por muito pouco. BBAS3, né? Não cai. Eu sempre, quando tem essa história de não cai e não sobe, eu me lembro quando eu trabalhava ainda na área industrial, com engenharia. A gente fazia as feiras e tinha um vendedor que ele falava: a máquina não abre, não abre. Era uma máquina injetora, ele falava que a máquina não abria porque era boa. Então, assim, Banco do Brasil não cai e a média vai subindo. Também a ideia de Mastro Bandeira. Ok? Aí nós chegamos em BBDC4. BBDC4 é o ativo bancário mais atrasado. Tem um martelo. Se o martelo for acionado a 13,52, a gente deve ter uma alta até de maneira acelere e depois 14,20 é o ponto que a liberta para uma alta mais forte, incisiva e consistente. Ok? Pessoal, falemos então agora de petróleo e minério. O petróleo negociado em Nova York na NYMEX, ele tenta amparar-se numa linha de tendência de alta. Eu acredito que esse gap não seja fechado, pelo menos plenamente, e que nós tenhamos uma simetria em V com potencial de 83,53 até o final da semana, ou lá segunda-feira da próxima. E lembrando, né, na segunda-feira não tem pregão no Brasil, é dia do trabalho, mas não acredito que dessa vez a liquidez seja comprometida, sinceramente não. Então não aplica-se essa LTA no caso do petróleo Brent negociado em Londres, mas tem aqui um arame, aí um candle com máxima e mínima mais alta, então é provável que nesse caso aqui do Brent negociado em Londres, principal referência para a Petrobras, a gente tem a teste de 87,45 até o final da semana ou início da próxima. Minério de ferro aqui na tela. Não tem sinal de fundo, inclusive eu prometi que se eu identificasse algum sinal, eu traria isso no Telegram, eu não identifiquei. Alguns itens aqui eles chamam a atenção, vamos colocar no semanal. Então vamos lá, eu vou trabalhar com Fibo, mas eu vou apagar, só para a gente ter uma referência. Retrações de Fibonacci entre esse último fundo. Eu não vou traçar de forma milimétrica, é apenas uma referência. Então a gente percebe entre a retração de 50% e 61,8, pode formar fundo. A de 61,8 é a mais forte das retrações de Fibo. Então só vou apagar, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, né, que no semanal pode estar numa região de fundo sim, com embasamento técnico. No diário, o grande volume dessas duas barras chamou a atenção. Estão longe da média, um simples repique traria o preço a $116 e passa a impressão que a gente tem uma exaustão. Quando fecha longe da média, fora da banda assim, geralmente inflexiona logo em seguida. Ok? Aí eu chego na bolsa de Xangai. Eu vou mudar um pouco aqui esse traçado na bolsa de Xangai. E eu vou fazê-lo dessa forma a seguir. Eu vou conectar esses últimos fundos. Então eu estou conectando na bolsa de Xangai fundo dia 23 de dezembro e posteriormente 30 de março. Então tem orelha, focinho e rabo de fundo, né? Além de ter um topinho, aqui anterior tem a LTA que deve falar mais alto. Índice Nikkei na tela, bolsa japonesa. Se eu estivesse comprado em bolsa do Japão, eu realizaria lucro. Está longe de média, tem estrela cadente, encontrou região de resistência, é isso que eu faria. E vamos aqui aos índices, começando pelo Small.
11. Small 11, ela preserva o sinal de fundo que nós tivemos na quinta-feira, através de um martelo, e vai acionar se romper 87,51 e fechar acima desse ponto no diário. Esse gap aqui foi fechado. Aí temos o IFNC, que tem um mastro bandeira, e a gente percebe, por exemplo, em YouTube, Banco do Brasil, que esse mesmo padrão se repete nesses grandes bancos. Vamos aqui estudar o IMOB, índice do setor imobiliário. Tem um doji, máximo a 689,45, se romper, acionará o padrão. E aí eu chego no IMAT, índice de materiais, foi o grande vilão de hoje. Vamos aqui, Unibroker, barra Ibov. Para vocês terem uma ideia. Vários ativos subiram, pressionaram o índice positivamente. Mas só a Vale 600 pontos de queda. Então a bolsa caiu 550 pontos. 600 pontos foi queda da Vale. Então a Vale foi a grande vilã, de fato, da sessão de hoje. Ok? E o IMAT é um reflexo disso, enfim. Aqui eu vou traçar agora uma linha de retorno, portanto nós teremos um alargamento. Amanhã, havendo uma sessão altista, rompimento falso e provavelmente retorno aqui na parte alta, né, que liga os topos anteriores. Aí temos aqui a tela, o índice de energia não tem tempo ruim. Segurou na média de 21 e na primeira retração de fibra, que eu nem gosto de usar muito, que é 23,6, e deve romper aí o pivô de alta e ir embora. Setor muito, muito forte mesmo. A ação que representa o setor de energia na carteira é CEMIG. Né? Não tem sinal de topo, é um mastro bandeira, não vamos zerar. Né? Então vamos seguir com o CEMIG, está dando certo, vamos seguir. E nós temos o índice de consumo, que é, digamos assim, um termômetro por tudo isso que está acontecendo, especialmente o arcabouço fiscal. Então, então o índice de consumo ele tem um sinal de fundo, né? Apesar do movimento prévio ser bem curtinho, é um piercing line pattern entre os dias 19 e 20, mas tem que desenvolver. Ok? Maravilha. Índice de títulos americanos de 10 anos não prosperou no rompimento do eixo do W a 3.610. Montou aqui uma estrela cadente no dia 19, eu comentei que ela seria acionada e perderia a média de 21 como suporte. Além de fazê-lo hoje, perdeu a LTA como suporte também, movimento muito interessante. E aqui eu terei o índice de tecnologia Nasdaq sem alteração no movimento de alta. Fechou em leve queda, mas acima da média de 21. Aí eu tenho o S&P seguindo o movimento de recuperação. É lento, concordo, mas não tem nenhum sinal de topo consistente. Ensaio para rompimento dessa LTB no índice Dow Jones, que reúne as 30 maiores empresas do setor industrial. E o VIX tentou repicar, venda pressionou na média de 21. Fechou em alta de 0,72, porém perto da mínima. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, aqui está um dos pontos altos do dia. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu Gatorade de morango maracujá. Então vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, não é um bebê abandonado de topo, porque não tem gap de corpo e sombra entre os dias 21 e 24. Aí alguns alunos perguntaram, umas 3 pessoas, professor, a Evening Star, estrela da noite? Queridos, a Evening Star típica, este candle do dia 20 precisaria ser verde. Mas o que vale é o racional, então sim, é o mesmo conceito da Evening Star, estrela da noite, então ele deve cair. BZQ em queda significa bolsa em alta. Eu sei que o BZQ varia da bolsa, mas é um sinal, dinheiro esperto opera BZQ. Que fique bem claro. Aí eu terei aqui o EWZ
TF brasileira negociada em Nova York, esse gap continua aberto e a mínima da semana passada preservada, então deve subir ao longo da semana. E essa LTB eu vou apagá-la, mas a ideia é que exista aqui uma reação a partir desse ponto, mesmo porque fechou acima do 27,93, que é a máxima da sexta-feira. Bolsas na Europa, Reino Unido, queda 0,02 dentro do movimento de alta, então sem novidades. Bolsa de Paris vai seguindo guiada pela média de 5, assim como o Eurostock 50, então não tem nada novo. Índice DAX, onde começou a minha história na Bolsa de Valores em Frankfurt, segue em alta, com redução de volatilidade, mas um volume muito bom. E aí nós chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Existe um ponto nevrálgico, sim. São as mínimas dos dias 7 a 978,20, posteriormente do dia 10. Foi preservada, né? Eu acho que a partir daqui podemos ter, sim e yes, uma reação. Aí chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O DXY mantém o viés de baixa, não tem nada que indique uma inflexão, uma virada de preços para o DXY. E antes de eu finalizar, deixa eu ver se tem algo aqui muito importante e tal nos noticiários para compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Baleia Rossi, temos até 15 do 7 para avançar com tributária na Câmara. É possível a convergência, boa notícia, fantástico. Dólar e DI se firmam em baixa após Padilha descartar atraso de votações com o CPMI. Eu vinha falando sobre isso, eu acredito nesse cenário sim. Muito bem, deixa eu fazer um pente fino aqui. A ação do First Republic Bank recua 10,62 no after hours para publicação de balanço. Passa a impressão que os bancos pequenos e médios, alguns foram atingidos nos Estados Unidos, mas não os bancos grandes. Essa leitura que eu tenho é que os casos foram isolados. Essa é a minha impressão. A PI, coordenador de movimento contra a IVA, trocam farpas em debate sobre reforma tributária. Quanto mais o API aparecer, melhor. Bernard Api, o maior especialista em reforma tributária do Brasil. Foi um excelente, melhor nome que o Haddad escolheu para fazer parte da sua equipe. O Padilha tem ido muito bem, o governo quer que a sessão do Congresso aprove 3 projetos. O Padilha tem sido mais discreto, o Aloysio Mercadante também. Geralmente eles são raivosos, estão mais serenos. O Bernard Api aparecendo é simplesmente fantástico, isso me agrada e sem dúvida ao mercado. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui relevante, muito importante. Depois eu vou colocar uma dessas matérias para vocês no Telegram. Tem uma galera que gosta dessa leitura, entender os fundamentos. Acho que de balanço americano hoje. Pessoal, por exemplo, investidor estrangeiro, retiraram 18 milhões na quarta-feira, acumulam 4 bi 397. E no caso institucionais, retiraram 763,657, estão vendidos em 6.385 no mês de abril. Então essa semana vai muitos balanços americanos importantes. Eu falei sobre a Coca-Cola, então está tudo certo. Então vamos lá, Ibovespa em dólares. Está consolidando o fundo sobre a média, a Arami hoje resistiu, foi para lá e para cá, fechou acima da média de 21, bom sinal. Professor, você falou que essa semana ia ser alta de ponta a ponta. Primeiro que eu falei que não ia ter queda hoje, né? Que aquela história do WZ não traria nenhum grande estresse ao dólar ou ao índice e tal. E o BOVA11, pessoal, retração de 68,1, está respeitando a boca do gap como suporte, topo anterior, aqui a 5,76, fechou levemente abaixo, LTA, retração de FIBO, enfim. Média de 21, então o sinal é importante, a mesma coisa aqui no IBOV.
Ó, retração de fibra, LTA, martelo com mínima preservada, então é para cima esse mercado. E aí a gente chega aqui na reta final, a gente chega no mini índice. Esse gráfico está errado, então eu gostaria de trazer aqui o gráfico diário no broadcast, que está correto. Então a gente percebe aqui um canal de alta, a média de 21 respeitada, uma pinça de fundo. Então são todos sinais de compra. E aí 30 minutos na tela. O 30 minutos é um pregão muito estranho, né? Extremamente volátil no início e depois o pregão acabou. Né? Então, se a gente utilizar isso aqui como uma ideia de simetria, deve subir amanhã, inclusive testando e rompendo 106,585. Mini dólar na tela. O mini dólar tem sinal de topo, o topo mais baixo que o anterior. Mínima e máxima mais baixas que a sessão de quinta-feira. E aqui, pessoal, a gente percebe mais uma vez a ideia do topo. Deixa eu apagar aqui o que não é essencial. Do topo mais baixo que o anterior. Então, fechou abaixo de 5,042, quase, né? E tem aqui um mastro bandeira de baixo, então acredito na busca por R$5 até sexta-feira. DI1F25 também fechou com viés de queda, a gente vê pelo intraday e também pelo diário. Em junho, na minha opinião, os cortes nos Estados Unidos e Brasil vão começar, cortes de juros. Né? Então a simetria em A no DI1F25 provavelmente vai trazer o preço a 11,705. E infelizmente o milho ele não monta fundo, deve estar próximo de fazê-lo. Se tiver um sinal, imediatamente eu coloco para vocês lá no Telegram e depois detalho no YouTube. Então um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.